TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora no Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à poesia. O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma investigação sobre a poluição do rio em Nova Friburgo. A água ficou avermelhada após o descarte de substâncias no rio. A licitação para a contratação de uma empresa responsável pelo Natal Imperial vai acontecer no próximo dia 12 de setembro. E empresas assumem parcialmente as linhas da Zona Sul de Petrópolis após a paralisação dos funcionários da Petroita, que reivindicam o pagamento de salário e de vales. De acordo com a empresa, com a concessionária Águas do Imperador, a estiagem tem afetado o abastecimento em Petrópolis. A situação também é similar em Teresópolis. E o governo do estado do Rio de Janeiro convocou 2.500 professores para fazer a migração para 30 horas semanais. O diálogo com o objetivo de apresentar versos e estrofes. O professor Richard Stolzenburg, o Correio Petropolitano Debate, está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Além disso, você tem as nossas páginas também no Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, onde você tem acesso às principais informações da nossa região de cobertura. Além disso, você pode mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua denúncia por meio dos nossos canais de atendimento, estão aqui inclusive, que é o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp 993231675. Você pode mandar fotos, vídeos, áudios explicando uma determinada solução, algum tipo de problema que você enfrentou, passou aí na localidade em que reside. E claro, a gente está aqui à disposição para trazer também a participação da população referente a qualquer tema. Ultimamente, você até tem visto aqui no quadro Você na TVC, principalmente a questão do lixo, mas outros temas também podem ser apresentados e divulgados aqui na TV Correio da Manhã por meio dos nossos canais que você tem aí para entrar em contato. A gente, obviamente, começa a edição de hoje abordando o transporte público de Petrópolis, porque desde a última sexta-feira, após a paralisação dos funcionários da Petroita, as linhas da Cidade Real e da Cidade das Hortênsias começaram a operação emergencial na região sul da cidade. A Prefeitura de Petrópolis informou em nota, no caso, no último sábado, segundo dia sem a Petroita circulando no município, 12 ônibus de outras empresas operaram na Zona Sul. Para esse domingo, no caso a nota é desse último sábado, é de que sejam 15, para segunda-feira 24 veículos circulem de forma emergencial. Os próximos dias vão ser de adequação ao sistema de transporte público em Petrópolis. Ainda segundo a nota, as demais viações com capacidade de operar de forma segura vão disponibilizar mais ônibus para rodarem no município até que a operação seja completamente normalizada. A nota destaca que é uma operação emergencial para garantir o transporte público para a população de forma segura, tanto para os passageiros quanto para os rodoviários. Mais detalhes sobre horários e linhas foi informado no site da Prefeitura de Petrópolis também durante o fim de semana. Inclusive, a gente obviamente questionou o CETRANSPetro, questionamos aqui o Sindicato dos Rodoviários e uma reunião está sendo realizada na manhã dessa segunda-feira, tarde dessa segunda-feira, e a gente vai continuar acompanhando para saber se vai continuar a greve, se não vai continuar, enfim. E diante disso foi divulgado também os horários então de funcionamento para essa segunda-feira referente às localidades em que a Petroita deixou de operar. A gente vai colocar na tela então para você, para quem está nos acompanhando, para você que está em casa nos acompanhando, já ter aí uma ideia de como vai ser esse funcionamento. Você vê a imagem aí na tela da localidade Valparaíso, mais especificamente a comunidade que passa ali pelo Oswaldo Cruz. Essa é a antiga linha 205
e o ponto no centro é a Rua Paulo Barbosa. Então a linha começa aí, quem está operando nessa localidade é a cidade das Hortênsias. O primeiro ônibus saindo do centro da cidade às 5h45 da manhã e o primeiro saindo do bairro é às 5h25 da manhã. E por fim, o último horário, então, 10h20 da noite saindo do centro da cidade, 10h40 da noite saindo do bairro. Vamos para outra linha, então, que também está sendo atendida de forma emergencial. Está na tela para você, Getúlio Vargas, via Hotel Quitandinha, também sendo operada pela cidade das Hortênsias nesta segunda-feira. De acordo com as informações que foram divulgadas, repassadas, o primeiro horário no centro da cidade é às 6 horas da manhã, mas no bairro o primeiro horário é às 5h30 da manhã. E por fim, o último horário, para você ver, Getúlio Vargas, 8h40 da noite, isso via o Hotel Quitandinha, e o do bairro, né, saindo do bairro para o centro da cidade, às 9h20 da noite. Essa que é a antiga linha 405. Vá anotando aí em casa para você não se perder. Vamos a outra linha que também está sendo operada nesse momento. Essa já é operada pela Turp. Então, a antiga linha 428, hoje Espírito Santo, está operando pela Turp de forma emergencial. A primeira linha é às 5h40 da manhã, saindo do centro da cidade. E para quem, né, vem do bairro, o primeiro horário é 5h10 da manhã. A gente tem também no final o último horário tanto para o centro quanto para o bairro, saindo do centro da cidade 11h30 da noite e saindo do bairro para o centro 10h30 da noite. Vamos colocar mais uma linha para você na tela, Rio de Janeiro dessa vez, é a antiga linha 424, ponto final é aqui no terminal do centro. A primeira linha do centro para o bairro é às 5h50 da manhã, 10 para as 6 da manhã. Já para o bairro, saindo para o centro, é às 5h20 da manhã o primeiro horário. Já no sentido bairro, né, para quem sai do terminal e vai para o sentido bairro, o último ônibus é 11h05 da noite. Já para quem sai do bairro e vem para o centro da cidade, a última linha que opera na região hoje de forma emergencial pela Turp é o horário de 10h30 da noite. Seguido então do Rio de Janeiro, a gente vai para outra linha na tela para você, que é Dux e Amazonas, que são as antigas linhas 404 e 422. Então na tela para você já aí né, é um ônibus que está fazendo as duas linhas de forma em critério emergencial. Primeiro horário para você então, 5h40 da manhã, isso no sentido bairro, para quem vai, né, para o Amazonas, para quem vai para o Dux. E o último horário, saindo aqui do centro da cidade, 11h45 da noite. Já quem vem do bairro para o centro da cidade, a primeira linha começa a operar às 5 da manhã e, por fim, a última linha, 11h05 da noite no sentido centro. Vamos então a outras linhas, que são várias linhas que estão aí sendo operadas de forma emergencial. A gente tem aí também, né, a comunidade do Golfo, Honduras e Venezuela, que são as antigas linhas 403, 25 e 42. Horário de saída do centro 6h05 da manhã. E a chegada no bairro, né, a primeira viagem do bairro para o centro, 5h30 da manhã. Por fim, relacionada aí à última linha, o último horário, 10h15 da noite, ele sai do centro, e 9h30 da noite saindo do bairro sentido centro. Vamos a outra linha também, Doutor Touzete, que você vê já na tela, é a antiga linha 209, o ponto final no centro é a Rua Paulo Barbosa. O primeiro horário dessa linha é no centro, 6h10, e no bairro 5h40 da manhã, isso para quem vem para o sentido centro da cidade. E por fim a última linha, respectivamente 10h30 e 10h, saindo do centro e em seguida saindo do bairro. A gente tem outra linha também da Doutor Touzete, mas dessa vez com a via alternativa, vamos colocar também para você na tela, para mostrar todos esses horários, enfim, e os funcionamentos. A gente tem então aí na tela para você, que é essa antiga linha 406, saindo do centro 6h40, saindo do bairro 6h10 da manhã. Vamos colocar mais uma linha para você na tela. São diversas linhas que estão aí operando de forma emergencial, como você já vê aí. O noturno Corujão, que opera ali na região do Quitandinha, que é a antiga linha 407, agora
Começa então com a operação do Corujão às 11h15 da noite, no centro de Petrópolis, e no bairro começa 10 para meia-noite, 11h50. Ele termina com o último horário saindo do centro 4h40 da manhã e, no caso do bairro, 4h10 da manhã. E esse atendimento somente ao Duques, viu? Importante lembrar aí para você que está nos acompanhando. Seguindo aqui as alterações para essa segunda-feira das linhas que estão operando de forma emergencial, a gente começa agora com a Cidade Real, que está operando também algumas linhas da localidade do Quitandinha. Já na tela para você, a gente tem a linha do Independência, via Coronel Veiga, começa às 5h35 da manhã com a primeira viagem no centro, e do bairro a primeira viagem sai às 5 horas da manhã. E a última viagem no centro da cidade para o bairro é 10 para as 11 da noite. Já no bairro, a última viagem para a cidade é às 10h20 da noite. Seguido, então, a gente vai para outra linha, dessa vez também Independência, só que pela via Cacilda Becker. A primeira linha, o primeiro horário no centro é 5h50 da manhã e no bairro 5h15 da manhã. Já as últimas linhas, né, a última antes daquele período noturno do Corujão, a última linha é 10h25 da noite, do centro para o bairro, e do Independência, então, para o centro da cidade, 9h40 da noite. Vamos colocar na tela ainda, tem outras linhas para mostrar para você também no Independência, mais especificamente da Rua José Chaves. Essa é a antiga linha 463. Primeiro horário no centro da cidade é 6h30 da manhã, mas no bairro 5h45 da manhã. E por fim, a gente vê aí também na tela para você, na parte mais abaixo do televisor, 11 horas da noite é a última viagem do centro e do bairro a última viagem é 10h15 da noite. Seguido então também para outra localidade que você já vê na tela, Independência, o via Alto da Serra. Primeiro horário 7 horas da manhã no centro da cidade e do bairro 6h15 da manhã. A última viagem dessa linha, que é a antiga 436, 10 horas da noite saindo do centro e 9 horas e 10 minutos da noite saindo do bairro, lá do Independência. Atualizando a lista para você, a gente continua aqui com essa atualização referente às linhas que estão sendo operadas de forma emergencial. A antiga linha 402, Taquara, também está aí para você já o registro. O primeiro horário dele é 6h30 da manhã no centro, mas no bairro a primeira viagem é feita às 5h55 da manhã. Já a última linha, né, o último horário é 10 horas da noite no centro da cidade e no bairro 9h40 da noite. Seguindo aqui com a nossa atualização, a gente tem o Ciméria, via Coronel Veiga, essa é a antiga linha 446. Primeiro horário no centro da cidade, no sentido bairro, é 5h30 da manhã. Já para quem vem, né, do bairro com algum compromisso, para o trabalho, a primeira viagem é às 5 horas da manhã. E é seguido, então, no fim, né, a última operação da linha aqui em Petrópolis, né, nos dias úteis, vale lembrar, do Ciméria no centro da cidade para o bairro 10h30 da noite e do bairro para o centro 10 horas da noite. Seguindo, então, o Ciméria via Alto da Serra também para você aí na tela. No centro, a primeira linha 6 horas da manhã, no bairro 5h30 da manhã. E as últimas linhas da linha 438, que é a via Alto da Serra aí do Ciméria, 11 horas da noite no sentido bairro e 10h30 da noite para quem vem para o centro da cidade. Para a gente continuar aqui trazendo para você essas atualizações, Santa Isabel, via Três Pedras, para quem não sabe, essa é a antiga linha 470, o ponto é ali na Praça do Skate. Primeiro horário é 4h40 da manhã, isso para quem sai do centro da cidade, e a última linha é 11h30 da noite. Já no bairro, a primeira linha, né, o primeiro ônibus a circular começa às 5h10 da manhã e termina às 11h50, ou seja, 10 para meia-noite é o último horário do bairro para o centro da cidade. A gente tem aí também, para finalizar, algumas linhas, que é o noturno. Ele começa aí, né, passa pelas regiões do Alto Dependência, São Sebastião e Ciméria. Esse horário que você vê na tela e todos esses que a gente apresentou são referentes aos dias úteis. Ele começa então no centro da cidade, 11h30 da noite, e finaliza então às 4h30 da manhã, saindo do centro e, no caso, saindo da localidade Independência, 11h05 da noite, a primeira viagem, por fim, 4 horas da manhã
é o horário que ele faz aí a última linha do Corujão no sentido centro da cidade. E, obviamente, depois, em seguida, entram os ônibus com os horários regulares. Vale lembrar, todos esses horários que você viu agora podem sofrer alguma alteração, tendo em vista que é uma operação emergencial e, obviamente, aos desdobramentos aí também da reunião da Petroito, que a gente está acompanhando e vai trazendo as atualizações para você. O prefeito, inclusive, chegou a divulgar nas redes sociais um vídeo comentando sobre essa operação emergencial. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Hoje nós tivemos uma grande vitória no STF e realmente, definitivamente, nós tiramos a Petroita lá do Alto da Serra e de toda aquela região. Agora à tarde tivemos também uma decisão favorável, onde que obriga a Petroita a retirar os ônibus da rodoviária antiga e também do seu entorno e voltar a circular lá naquela região do Quitandinha. Isso não aconteceu, porque, afinal de contas, a Petroita não está pagando o salário dos nossos rodoviários. Enfim, estou determinando, autorizando que as outras empresas possam operar agora, principalmente nos corredores, em direção à Zona Sul, para poder garantir esse serviço tão essencial para você, porque eu tenho certeza que vai valer a pena em breve fora Petroita, sim. A gente acompanhando o prefeito aproveitando aí, né, para fazer propaganda eleitoral durante esse caos que está o transporte na cidade, porque quem sofre no final com tudo isso é a população. A gente viu os impactos aí na última sexta-feira, referentes a toda essa questão do transporte, né, a falta de salário dos profissionais. Aí a empresa alega que a prefeitura também está devendo para a empresa, a prefeitura alega que a Petroita também deve para a prefeitura e fica nesse jogo de cabo de guerra, puxa a empresa daqui, puxa a prefeitura de lá, mas no final quem sofre de fato é a população e os rodoviários que ficam também sem o salário. A gente vai continuar trazendo os desdobramentos ao longo da nossa programação. A gente fala agora também sobre Petrópolis, mas referente ao Natal, porque a Prefeitura publicou no portal da Transparência o edital para a realização da licitação para a contratação da empresa que vai ficar responsável pela programação cultural, decoração e estrutura do Natal Imperial 2024, que deve acontecer entre os dias 29 de novembro e 5 de janeiro de 2025. O prazo para o envio da proposta foi aberto no dia 30 de agosto e segue até o dia 12 de setembro, quando vai acontecer a abertura dos envelopes. O pregão acontece de forma online do tipo maior lance global, com um lance mínimo no valor de R$ 25 mil, que deve ser depositado na conta do Fundo Municipal de Cultura de Petrópolis. A empresa vencedora vai ser responsável pelas contratações artísticas, estruturas e serviços, além de contratar equipes especializadas em produção artística, fornecer toda a necessidade de logística para a realização do evento, produzir e instalar toda a cenografia do evento, arcar com o pagamento de todas as contratações artísticas e demais serviços, além de firmar contrato com os artistas contratados, entre outros. Além disso, a empresa deve captar patrocínios, apoios e afins e deve administrar toda a receita obtida com os patrocínios do evento, diz o texto. Toda a fiscalização e garantia de que o evento aconteça com segurança também é de responsabilidade da empresa. O Natal Imperial 2024 vai ter programações no Palácio de Cristal, com a Casa do Papai Noel, na Praça da Liberdade, com a Vila Imperial, nos distritos com programações que podem acontecer em Nogueira, Correias, Cascatinha, Pedro do Rio e Posse, no Centro Cultural Raul de Leone e em local ainda a ser definido para a apresentação do Concerto Coral Integração. O Instituto Municipal de Cultura estima que a contratação de uma equipe de produção para operacionalizar toda a programação do evento gira em torno de R$ 1.800.000. Segundo o MC, esta previsão foi baseada em anos anteriores. A gente espera só que seja feito da melhor forma possível, até porque em 2023 tivemos diversos problemas referentes à programação do Natal Imperial. Não teve uma empresa responsável por esse serviço que foi citado agora, pela a arrecadação de fundos para o Natal Imperial, de programações, o que fez até com que algumas programações, algumas atividades deixassem de ser realizadas até mesmo antes do Natal Imperial. Inclusive na Praça da Liberdade já havia se desmontado na época os enfeites, o palco que ali no local estava, porque não havia fundos, recursos para continuar com a programação.
e que afetou também, a gente lembra aqui, diversos comerciantes que estavam ali na região, que pagaram a licitação também para poder usufruir das barracas que são ali alugadas pela prefeitura. Enfim, a gente espera de fato que isso possa acontecer de forma regular e para também não afetar o Natal Imperial, que é um dos principais eventos do município e que também acarreta muito aí na economia da cidade. A gente citou aqui na semana passada questões relacionadas à mobilidade urbana e o distrito de Itaipava tem hoje 6 projetos apontados como soluções para diminuir os impactos gerados no trânsito ainda engavetados. Alguns têm mais de uma década em que são apontados como vitais para melhorar a acessibilidade e que foram mais uma vez confirmados por estudo apresentado pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia, da UFRJ, ao qual a gente conversou com o coordenador na semana passada, e que foram divulgados em março deste ano. Alguns dos itens receberam doação de projetos arquitetônicos e de engenharia, feitos por empresários como a rotatória em frente ao supermercado Bramil, na estrada União Indústria. Outros, como no Trevo de Bom Sucesso, são visivelmente identificados como gargalos. A UNITA, Unidos por Itaipava, um movimento empresarial que é formado para buscar melhorias para o distrito, consultou a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para 2025, o documento que elenca ali os planos e os recursos que vão ser destinados. A Secretaria de Obras tem a previsão de pouco mais de 42 milhões de reais para executar no próximo ano em projetos. O movimento considera que o valor é muito baixo para resolver todas as questões urgentes da cidade e informaram que vão aí continuar dependendo de recursos estaduais e federais para realizar as obras, mas que eles cobram, esse movimento, eles cobram onde estão esses projetos executivos apresentados para os governos para captar as verbas necessárias, porque sem o projeto, a gente sabe, não há disponibilidade do recurso. Foi que inclusive apontou aí o Alexandre Plantes, que é um dos empresários que encabeça aí o movimento. O estudo da UFRJ foi contratado no ano passado pela prefeitura por meio da CPTrans, no valor de R$ 875 mil. Entre as diversas soluções apontadas pelo estudo, após a realização de análise, estão 6 cenários diferentes com obras e intervenções que auxiliariam no fluxo de veículos em Itaipava. Entre elas, uma ponte atrás do automercado para os veículos que vêm de Itaipava, a nova ponte que conectaria Itaipava até Bom Sucesso, sem a necessidade de passar pelo trevo, alterações na geometria do trevo de Bom Sucesso, como por exemplo intervenções para organizar melhor o tráfego na altura do trevo e diminuir o acúmulo de veículos em um mesmo trecho. Enfim, trouxemos a entrevista aqui com o coordenador na semana passada e ainda há muito o que se falar sobre a mobilidade e muito não só sobre o que falar, mas fazer na cidade imperial. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta você vai acompanhar, é claro, a previsão do tempo e mais informações sobre a nossa região de cobertura. E ainda temos a nossa entrevista de hoje, viu? Não saia daí porque o intervalo é rapidinho e a gente volta já já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta e vamos à previsão do tempo. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que já está a postos e vai trazer para a gente as atualizações referentes à previsão do tempo para esta terça-feira. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, como que fica o tempo e a temperatura para essa terça-feira na nossa região de cobertura? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Mais uma semana começando e hoje nós vamos falar sobre a previsão do tempo, né? O clima e a temperatura desta terça-feira. Olhando aqui para o nosso telão, já é possível perceber que
em Nova Friburgo, a tendência é de aumento na temperatura. Os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. O dia será de sol, com poucas nuvens no céu e ventos fracos. Em Teresópolis, a temperatura também aumenta durante esta terça-feira, com variação entre mínima de 13 e máxima de 28 graus. O dia será de sol e poucas nuvens no céu. Já a noite deve ser de céu claro e bem estrelado. E aqui em Petrópolis, a previsão é de elevação na temperatura, variando entre mínima de 14 e máxima de 32 graus. O dia será de muitas nuvens no céu, poucas nuvens no céu, sol e também ventos fracos. Em Paraíba do Sul, vocês podem conferir aqui no nosso telão que os termômetros vão marcar temperaturas altas, variando entre mínima de 16 e máxima de 32 graus. E assim como nas outras cidades da nossa região de cobertura, o dia será de sol, poucas nuvens no céu e ventos de intensidade fraca. Para finalizar, em Três Rios os termômetros também irão marcar números altos, afinal é a cidade mais quente aí da nossa região de cobertura. Esta terça-feira no município será ensolarada, de poucas nuvens no céu e com ventos de intensidade fraca. Os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 33 graus. Lembrando, Richard, que com o aumento na temperatura é super importante se manter hidratado e não deixar de usar o filtro solar, viu? Vamos se cuidar para poder aproveitar esse calor que está chegando. Com certeza, Eric. Todo cuidado é pouco, se hidratar bastante também é fundamental. De preferência, se há a possibilidade de evitar a exposição ao sol naquele período mais complicado de meio-dia a 4 horas da tarde, é essencial para quem vai aproveitar ou aproveitou esse fim de semana, né? A gente sabe que evitar a exposição ao sol, principalmente na praia, durante muito tempo, mesmo que vá em horários mais alternativos. E como a gente citou, a questão da hidratação ainda é fundamental, principalmente para idosos e também para as crianças. Eric, obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. Exatamente, Richard, porque nesse momento, né, essa época do ano, a temperatura também fica, o clima fica bem seco, né? A tendência é dessa secura mesmo no clima, no tempo, então assim, é importante redobrar esses cuidados, como você falou, na praia a gente desidrata mais, né, porque tá debaixo daquele sol intenso, então vamos se cuidar, viu, gente? Igualmente para você, Richard, até amanhã. Até amanhã, Eric. Obrigado pelas informações mais uma vez e assim a gente termina a previsão do tempo de hoje. Aproveitando esse gancho da previsão do tempo, as concessionárias de abastecimento de água que atendem as cidades de Petrópolis e Teresópolis, ou seja, Águas do Imperador e Águas da Imperatriz, fizeram um alerta sobre o impacto do período de estiagem no fornecimento do serviço. O Brasil vive a pior seca da história recente, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM. Como a previsão é de que as ondas de calor e a estiagem continuam pelos próximos meses, as concessionárias do Grupo Águas do Brasil solicitaram aos clientes que façam uso consciente da água nesse período. Para minimizar os impactos no abastecimento, as concessionárias informaram que contam com um plano de ação estratégico, que inclui o aumento no número de carros-pipa e a utilização dos pontos de abastecimento alternativos instalados nas extremidades da rede. Em Teresópolis, a concessionária Águas da Imperatriz informou que possui sistemas de abastecimento capazes de garantir uma boa oferta de água, mesmo nos períodos de seca. A Águas da Imperatriz também conta com um centro de controle operacional que monitora a rede de abastecimento da cidade 24 horas por dia e, por meio desse centro de controle, é possível identificar e agir rapidamente em situações que possam causar desabastecimento, minimizando as perdas de água e assegurando a manutenção dos níveis e pressões dos reservatórios. Já em Petrópolis, o sistema de abastecimento operado pela Águas do Imperador conta com 7 estações de tratamento de água, que juntas atendem 99% da população urbana, que inclui aí a estação de tratamento de água de Araras, que foi inaugurada em 2022 e que agrega mais 9 milhões de litros por dia ao sistema de abastecimento.
E para solicitar informações sobre fornecimento de água, os clientes podem entrar em contato pelos canais de relacionamento da concessionária. WhatsApp com DDD 21 97211 8064 e pelo 0800 757 0422. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, determinou a expedição de ofícios no último sábado ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade, em busca de informações sobre as causas, as consequências e os responsáveis pela suposta contaminação de um rio que corta o bairro Córrego Dantas. A promotoria instaurou o procedimento a partir de uma matéria jornalística publicada na última sexta-feira, com imagens do lançamento de efluentes, possivelmente de origem industrial no local, a ponto das águas ficarem com a coloração avermelhada. O MPRJ busca apurar a responsabilidade civil, reparar os danos ambientais e evitar maiores impactos negativos e danos futuros. A promotoria pediu ao INEA diversas informações sobre a poluição hídrica, como a realização de vistoria e inspeção na localidade, os possíveis responsáveis, riscos associados à contaminação, lista de estabelecimentos que lancem ou possuam lançar efluentes com características semelhantes, entre outras. Também solicitou à pasta municipal do meio ambiente informações com o objetivo de esclarecer os responsáveis pela poluição hídrica. Por fim, também foram expedidas cópias do procedimento para a Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo, para apurar a responsabilidade criminal dos fatos. Situação difícil, né? A gente conseguiu ver aí na reportagem a coloração da água impressionante, né? A falta de responsabilidade aí por parte de alguns, obviamente isso ainda vai ser investigado, mas em fazer essa contaminação, lembrando, isso é crime ambiental, né? Enfim, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para a nossa entrevista de hoje. Não saia daí, é rapidinho, 2 minutos. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso.
Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta e hoje nós vamos conversar com Shirley Vilhena. Ela que é diretora da Academia Brasileira de Poesia e que no próximo dia 17 de setembro vai celebrar o 41º aniversário, que inclusive vai ter um sarau poético, 41 anos de música e poesia. E nada melhor do que ela, então, para falar um pouquinho para a gente sobre essa celebração e também um pouquinho da programação. Shirley, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Richard. Boa tarde a todos que nos acompanham. Maravilha. Shirley, vamos falar um pouquinho então. Antes da gente falar sobre essa celebração, vamos apresentar para quem está em casa, para quem ainda não conhece, a Academia Brasileira de Poesia. Assim, Richard, a Academia Brasileira de Poesia Casa de Raul de Leone, ela foi fundada em 15 de agosto de 1983. Graças à visão de 4 poetas, o professor Paulo César dos Santos, o doutor Fernando Costa, o professor Joaquim Eloy e o professor André Heidmann. Na ocasião, ela foi fundada como Academia Petropolitana de Poesia e depois ela se tornou Brasileira de Poesia. Então, graças a esses 4 ícones da cidade, hoje nós temos a Academia pujante, com toda a sua capacidade poética aí para os próprios poetas da academia e agora para a população. Perfeitamente. E falando ainda um pouquinho sobre a academia, se porventura algum petropolitano quero conhecer, como que eu faço, de que forma a população tem acesso hoje também à academia? Richard, a forma hoje para a população ter acesso à academia é pelas redes sociais. Nós temos o YouTube, Academia Brasileira de Poesia Oficial, temos algumas entrevistas, eu já entrevistei o maestro Felipe Prazeres, muito querido aqui na cidade, né, o maestro da Sinfônica Petrobras e do Teatro Municipal, já entrevistei o Cid Moreira, que mora aqui na cidade, né, um queridíssimo jornalista, o Eric Herrero, que é o diretor artístico do Teatro Municipal do Rio, e tem outros poetas da casa lá também declamando seus poemas. Inclusive nós temos uma declamação do Cid Moreira e uma declamação do Miguel Falabella, com poemas de 2 poetas da nossa casa. E o Instagram, A Brasileira de Poesia, também está lá com as programações, fazendo também um recorte de tudo que tem acontecido na academia. Dessa forma dá para acompanhar. A nossa sede é lá na Casa Cláudio de Souza, né? Nós, assim como as demais academias, podemos utilizar aquele espaço. E as atividades normalmente acontecem por lá. Então eu aconselho e sugestiono ao público estar ligado nas nossas mídias para ter contato com a nossa programação. Maravilha. Agora falando um pouquinho sobre esses 41 anos, como que está também a expectativa para essa celebração, inclusive, como a gente citou aqui, tem programação para acontecer também aqui na cidade. Sim, a expectativa é alta. Já estamos desde março em conjunto com a Secretaria de Turismo,
nossa Secretaria de Cultura, nossa querida Diana, nossa querida secretária Silvia Guedon e seus serventuários que estão nos prestando muita colaboração. A banda do 32º Batalhão, né, Dom Pedro II, também vai estar conosco. Nós vamos ter também atores, o Silvio Costa como Santos Dumont e a Pita Cavalcante como Aida da Costa. E o Teatro Experimental Petropolitano também vai estar conosco. Então essa comemoração vai ser da seguinte forma, eu não vou dar spoiler para que possa ser uma surpresa para o nosso público. São 41 anos de música e poesia. Então nós vamos perpassar as décadas de 80, 90, 2000, 2010 com música e intercalando com poemas de poetas da nossa casa, da Academia Brasileira de Poesia, Casa de Raul de Leone. Então vai ter declamação, como eu disse, desses atores profissionais, dos atores da escola de teatro experimental, declamação de poetas da nossa casa e muita música. Vai ser uma programação cultural bem interessante. Depois nós vamos ter um bolo e vamos todos estar ali no momento de bastante confraternização. Maravilha. Agora, Shirley, esse evento ele vai ser aberto ao público? Onde vai ser realizado? Vai ser aberto ao público, todos convidados, no Palácio de Cristal, às 19 horas. Maravilha. Hoje são quantas cadeiras na academia? A academia hoje tem 40 cadeiras. A grande maioria está sendo ocupada. Maravilha. Quando a gente fala sobre... A gente, inclusive, já trouxe até aqui no Correio Petropolitano Debate também, o pessoal lá da Academia Petropolitana de Letras, a quem a gente, inclusive, agradece, ao próprio Leandro, que esteve aqui, que assumiu, na época, a cadeira. Shirley, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conteúdo, sobre a divulgação de projetos culturais, de materiais culturais, seja ele, por exemplo, poesia, seja ele um poema, e da importância de ter esses materiais ainda hoje, num momento tão digital, quando a gente, pelo menos a mim, né, quando se trata de poema, poesia, eu lembro muito de livro, e eu particularmente sou daqueles que preferem o livro físico do que a leitura no digital. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância de manter esse tipo de conteúdo ainda hoje em 2024. Richard, muito interessante a sua colocação. A gente cumprimenta o Leandro, é um grande amigo, né? As academias hoje têm uma parceria muito grande. O Leandro Garcia, o nosso presidente lá porque eu estou em todos os eventos deles, então a gente já coloca como nosso presidente também. O que eu verifico assim da importância da poesia, a poesia é tudo, a poesia está em todas as circunstâncias da nossa vida, seja no sorriso de uma criança, no gargalhar também de um idoso, seja na chuva, seja no gotejar do orvalho na manhã, e o poema já é numa forma muito simplória, é a poesia escrita. E a importância do poema, você está me dizendo da leitura, né, da sua predileção pelos livros, é que o livro ele tem a capacidade lúdica de envolver o leitor no universo todo dele. E a poesia ela estimula muito a sensibilidade. Você lendo um poema, você consegue captar aquilo que o poeta está colocando, interpretar por si só, aí a interpretação pode ser sua, toda aquela mensagem. Então estimula a sensibilidade, estimula ao bom, ao belo, ao bonito, vai te dando percepções de uma vida interior mais rica, seja através de um poema lírico ou pode ser até um poema de cunho mais social também, vai te dando uma autocrítica. É muito importante. Eu, particularmente, também gosto muito das mídias. Então, na academia, nós temos poetas com livros, poetas muito balizados que têm livros publicados. Eu posso citar Elizabeth Amorim, Paulo César Tórtora, são poetas que têm Luiz Guimarães, são poetas que têm livros físicos, Vera Abad também. Ficaria aqui à tarde para citar o nome de todos os poetas. De todas as obras também. De todas as obras também. São referências que nós temos lá na casa. Mas também temos poetas que fazem trabalho nas mídias.
Eu sou uma que tem um canal no YouTube e Instagram, estou sempre publicando material na mídia, como o Tiago também, o Tiago Mota é um outro poeta que lançou há pouco tempo um livro e também faz esse trabalho nas mídias. Então, a gente acaba que tem público para todos os lados. E fora, claro, as mídias da academia, né? Que também tem todo esse conteúdo. Mas o livro, eu não retiro a sua percepção de você. E o livro é bom porque dá para levar para todos os lugares. Com certeza. Inclusive tem alguns que têm até a dominação de livro de bolso também, ou de bolsa, como você preferir. Justamente, ele é um pouquinho menor assim, para caber também ali na bolsa, em qualquer lugar, para você não deixar de levar ele. É um bom companheiro, viu? Agora, Shirley, você também é uma das acadêmicas, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua trajetória, quanto tempo já na Academia Brasileira de Poesia? Eu estou na academia, eu ingressei um pouco antes da pandemia. Eu creio que já há uns 4 anos, ou um pouco mais, talvez, eu fui convidada a ingressar pela atual presidente da casa, a doutora Júlia Schaefer. Eu sou advogada de formação, a doutora Júlia também é, e nos encontramos e ela soube que eu escrevia e me convidou. E desde então eu assumi esse papel de estar nos bastidores e fora dos bastidores para poder ajudar a academia nessa roupagem de ter uma integração social, a própria integração dos próprios acadêmicos em si, de fazer com que a academia tenha uma projeção como ela merece, para projetar a academia e os poetas automaticamente, que aí a gente está projetando a poesia. E o meu trabalho como poetisa foi muito interessante, curioso, diria, interessante não, curioso. Em 2019, eu escrevi um poema. Eu passava por uma situação afetiva, como muitos dos poetas, né? E escrevi um poema, mas eu não me toquei que era poesia. Jamais, não que eu não me toquei por ignorância, mas não me toquei porque eu sempre achei que poeta era muito assim, né? Quem era eu para estar escrevendo uma poesia, um poema? E aí o professor Paulo César dos Santos, deve ser muito conhecido aqui na cidade, fundador da academia, ele acabou descobrindo o que eu escrevia. E eu li alguns poemas para ele, eu nunca esqueço disso. Ele virou e falou assim, nossa, você escreve maravilhosamente bem. Aí ele me convidou para participar da TV da Semana da Literatura Petropolitana em uma rádio aqui da cidade. Aí, depois dessa percepção do professor Paulo César, que é uma autoridade aqui na cidade, é que eu comecei a me intitular. Aí eu tinha um Instagram que eu só publicava para mim, aí eu comecei a abrir para os amigos, e daí foi intensificando ao ponto de eu criar um canal no YouTube, que é Momentos de Poesia com Shirley Vilhena, e o Instagram eu abri. Hoje meu Instagram é totalmente aberto, quem quiser pode ir lá me contactar, pode trocar ideia, pode me sugerir algum poema, e o TikTok também. Agora me fala um pouquinho sobre a inspiração. Como que funciona para você nesse caso? Sentada num lugar tranquilo, com caneta e papel na mão, ou de repente vem uma ideia, vem um texto e aí tem que anotar rápido, ou já aconteceu também dos dois? Os dois, a todo momento eu escrevo. Eu tenho uma amiga que diz que eu sou uma máquina de poesia, sem pretensão nenhuma da arrogância, mas sendo verídica e com os fatos. Eu escrevo muito no celular, eu utilizo o editor do celular, porque a todo momento, inclusive de madrugada, eu muitas vezes acordo, quando eu acordo de madrugada, eu escrevo e depois eu volto a dormir. Por isso que eu falo muito da escrita, que a escrita é terapêutica. Eu já até fiz uma palestra cujo tema era a arte da escrita como cura. Então a escrita é muito terapêutica e para mim funciona muito como autodesenvolvimento. Eu puxo muito essa brasa da poesia como autodesenvolvimento, porque ajuda a estimular virtudes, ajuda a estimular o autoconhecimento. Então eu escrevo a todo momento. Eu tenho um trabalho que é de poemas personalizados. Digamos, você quer presentear sua mãe. Você me passa alguns dados da sua mãe, eu com a minha percepção e um pouco de intuição, eu faço um poema para ela, de um modo, com uma arte, e ela é emoldurada. Você não imagina como isso me traz uma felicidade, porque as pessoas ficam tão assim, emocionadas com
com essa forma poética. Então, de presente, eu faço e escrevo qualquer tema que você me passar, não vou dizer qualquer, tem temas que possam envolver conflitos ou dissídias, eu evito. Mas se você me passar um tema hoje, falar assim, vamos falar sobre a parede verde, eu consigo elaborar um poema de parede verde. Então, eu não sei explicar isso, mas eu tenho uma criatividade muito latente e muito viva pelas minhas percepções íntimas e pelo fato, acredito eu, como você bem falou do livro, eu sempre fui uma leitora voraz. Eu acredito que toda a minha base é por conta disso, da sensibilidade e do fato de eu ter sido uma leitora, de eu ser, né? Ter sido não, de eu ser uma leitora voraz. Então, eu até sugestiono aos nossos queridos, leem, isso é muito importante, porque dá base para a escrita, para a comunicação, e a leitura, como o Richard já falou, é um bom companheiro. Com toda certeza. Shirley, a gente está aqui basicamente chegando ao fim desse nosso bate-papo, que poderia perdurar por horas aqui, se a gente quisesse, mas antes de mais nada, eu queria agradecer sua presença aqui, falar um pouquinho, né, sobre a academia. É sempre importante a gente divulgar esses espaços, divulgar essas atividades, a produção artística, a produção cultural. Como a Shirley comentou, traz o senso crítico também. E só relembrando então, para quem está nos acompanhando, falar um pouquinho mais uma vez da programação. E eu queria te fazer um pedido em particular para a gente poder finalizar então o programa hoje de uma forma diferente, trazendo justamente uma poesia, já que estamos falando sobre isso. Que gracinha, não, com todo prazer. O aniversário da academia, 17 de setembro, terça-feira, às 19 horas, no Palácio de Cristal. Todos convidados para muita música. Já deixo aqui o nosso agradecimento lá ao comandante, né, ao Coronel Macedo, que nos cedeu a banda, ao tenente condutor da banda, Costa Filho, que também está sendo muito gentil conosco para organizar e ajeitar essa programação toda. Vai ter música de várias décadas, dessas décadas desde 80 até a atual, e muita poesia. Vai ser um momento de deslumbre do bom, do belo e do bonito. Maravilha. Agora vamos então finalizar. Antes de mais nada, vou agradecer a você que está em casa nos acompanhando. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, como sempre. E eu vou finalizar então a edição de hoje com a participação da Shirley aqui, trazendo justamente também então uma poesia para você que está em casa. E obviamente fica aqui a sugestão também para acompanhá-la nas redes sociais e os trabalhos, não só dela, mas também da Academia Brasileira de Poesia. Richard, eu não posso deixar de agradecê-lo pela oportunidade, foi um ótimo espaço. Queria também deixar de antemão um grande beijo e um abraço carinhoso para todos que nos assistem, e mais uma vez eu convido para que possamos estar todos nos abraçando lá pessoalmente no dia 17, e abrir aqui aleatoriamente um poema que escrevi em 2010. Eu falei que eu escrevi o primeiro em 2019, foi engano, foi em 2009 que eu escrevi o primeiro. Esse aqui é de 2010, se chama Bailarina, e diz assim: um passo, um olhar, um sorriso a esperar. Ela dança, encanta, se move sem limites, segue o ritmo delicado de seus traços, cintilante com a sua organza em cor de rosa, livre em seu pensar, se destaca ao celebrar o precioso tempo de estar. Vibra no compasso de seus rastros, entre laços que se enroscam, à procura de um novo movimento que expresse o que tem em sentimento. Entre linhas e rabiscos, a imagem se faz ao vento que traduz o surgimento de uma ilusão viva em pensamento. O cenário é inspirante, calmo como o mar, sob um luar primaveril, a trazer ao ser pueril uma vibrante paz gentil. Embalado o evento e todos a seu tempo, a singeleza vai desenhando do seu melhor o contorno que se faz moldar ao redor. E assim ela vai ficando, e daqui sempre a lembrar desse instante de encanto. Assim a gente finaliza o programa de hoje.
TVC, a TV do Correio da Manhã.